Olá, queridos! Como é bom estar de volta aqui com vocês, retomando o nosso programa Reencontro com a Graça, após a pausa feita em virtude da pandemia. O vídeo de hoje encerrará a nossa primeira temporada de vídeos do canal. E antes de iniciarmos, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar os vídeos com o máximo de pessoas que você puder. Vamos começar? O corpo de Cristo. Um outro princípio do qual nós precisamos nos conscientizar é a realidade e a existência da Igreja de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Mestre dos Mestres projetou claramente a existência de uma sociedade de seus seguidores que daria aos homens seu evangelho e ministraria à humanidade no seu espírito e que trabalharia pelo aumento do reino de Deus, como ele fez. Ele deu a sua própria vida pela igreja e por isso se estende até o fim. A igreja é a assembleia dos chamados para fora. A igreja é composta pelos irmãos, crentes, santos, eleitos, discípulos, cristãos, os do caminho e alguns outros nomes que nos são relatados nas cartas do Novo Testamento. É neste corpo que Cristo é tudo em todos. Ele tem a primazia entre nós e em nós. Jesus deixou este mundo, mas sua presença está aqui através de sua igreja. Ele se fará conhecido mediante aqueles que tomam o seu nome e participam de sua vida. A vida de Cristo dentro da igreja a torna indestrutível. Os cristãos não são meramente seguidores de Cristo, são membros de Cristo e membros uns dos outros. Cristo não é somente o mestre, ele é a vida dos cristãos. Ele não fundou uma sociedade que estudasse e propagasse as suas ideias, mas um organismo que vive por sua vida, um corpo habilitado e guiado por seu espírito. É nesse templo espiritual que os cristãos, como sacerdotes, oferecem sacrifícios espirituais, sacrifícios de oração, de louvor e boas obras. As Escrituras Sagradas são um dos legados mais importantes da reforma religiosa para a Igreja de Jesus Cristo. Ela foi a ênfase dada na importância e o lugar da Bíblia Sagrada, sola Escritura. Depois de um período de tanta frieza espiritual, os cristãos têm agora restaurado o lugar e a centralidade da Palavra de Deus. Cremos que se existe um Deus, é razoável crer que Ele conceda às suas criaturas uma revelação pessoal de si mesmo. Deus fez o homem capaz e desejoso da realidade das coisas. Será que Ele ocultaria uma revelação que satisfizesse esse anelo? Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus criou o universo e só pode ser um Deus sábio. Um Deus sábio certamente terá um propósito para as suas criaturas. As verdades que informam o homem de como passar da terra para o céu devem ter sido enviadas do céu à terra. Em outras palavras, o homem precisa de uma revelação. O conhecimento das Escrituras fará de nós crentes mais fortes, nos dará certeza da salvação, nos dará poder e confiança na oração, nos dará a purificação dos pecados, nos dará alegria, produzirá paz, nos orientará nas decisões da vida, nos capacitará a testemunhar da nossa fé e nos será uma garantia de sucesso. Os cristãos da modernidade também precisam ter um conhecimento do que é o pecado e do que ele representou contra o coração do nosso amado Pai e quais as providências que foram tomadas por Ele mesmo para que pudesse nos curar e resolver definitivamente esse problema. Esta é uma das doutrinas também de grande importância porque ela se harmoniza com todas as outras. Todos nós pecamos contra Deus e a sua luz. Esse conhecimento nos deixará assim uma firme esperança de salvação. Não podemos explicar a origem do pecado. Segundo as condições em que o homem foi criado,
era de se imaginar que ele escolhesse o bem. Toda a tendência era essa. Era a coisa mais natural. Mas ao invés disso, o homem com grande e geral desapontamento fez a pior escolha que se poderia imaginar. Deus o havia aconselhado a que escolhesse o bem, mas escolheu o mal. E essa escolha originou-se o pecado. Assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens. O pecado, então, é o estado mal da alma ou da personalidade. Por causa deste estado, o homem desobedece às leis de Deus. A Bíblia descreve o pecado como a morte do corpo e do espírito. Devemos viver, nos mover para Deus, mas o pecado nos separa de Deus. É o mais terrível inimigo da alma humana. A única esperança que tínhamos era sermos perdoados. Toda maldade se origina do pecado. Todos nascem espiritualmente mortos e precisam ser ressuscitados. Jesus Cristo foi a única pessoa que nasceu fora desse estado e livre deste princípio fundamental. É por isso que Ele é o nosso Salvador. Assim você e eu precisamos aprender o que é o pecado e qual é o plano de Deus para que vivamos uma vida separada ou santa para Ele. Gostaria de agradecer a companhia de todos vocês em toda essa primeira temporada do Reencontro com a Graça. Em breve, o nosso programa estará disponível também em podcast nas plataformas digitais. Siga meu perfil, PR Marcos Campos, no Instagram e não perca nenhuma atualização. Nos vemos em breve com mais novidades. Tchau!